Hoje nós vamos falar de Zeres. Quem é Zeres? Zeres era a esposa de Amã. Amã aparece ali no livro de Esther, como que naquelas histórias de vilão e de mocinho, Amã é o vilão desse livro. Nós vamos vendo ali emparelhado, bem paralela à história de Mardoqueu ou Mordecai, como algumas traduções dizem, essa figura de Amã. E Zeres era a esposa dele. Amã era um homem orgulhoso, um oficial importante do rei Assuero. Rei Assuero, aquele que fez da rainha Esther a sua rainha quando Vasti foi destituída. E Mardoqueu, seu primo, havia criado Esther como filha porque Esther era órfã de pai e mãe. E quando Esther vira ali a rainha do grande reino, do grande império da Medopérsia, Mardoqueu a instrui que ela não deveria falar da sua origem, porque ela era judia, ela pertencia ao povo judeu. E Esther, muito submissa, obedece a lei a seu primo, que ela tratava como pai, porque a criara dessa maneira, então não conta a sua linhagem, a sua origem. E a Bíblia conta que Mardoqueu ficava ali na porta do palácio. Com isso, ficando à porta do palácio, ele certo dia escutou um plano que alguns homens tinham ali de tirar a vida do rei. E ele escuta isso e, com acesso à rainha Esther, conta a rainha Esther. A história foi pesquisada, foi ali verificada e visto que era verdadeira. Com isso, a vida do rei foi salva. E isso foi escrito nos livros das crônicas, porque tudo o que acontecia de importante no império era registrado. Os escribas estavam ali para registrar os fatos importantes que aconteciam. Tudo bem, o tempo passou. E todos os oficiais ali daquele palácio se prostravam diante desse homem, Amã, o tal homem mau citado aqui no livro de Esther. E todos, menos Mardoqueu. Mardoqueu vivia ali à porta do palácio e ele não se prostrava diante de Amã, o que trazia muita raiva e ira ao coração de Amã, que era extremamente orgulhoso. Ele amava ser reverenciado, mas esse homem, Mardoqueu, não fazia isso. E ele sabia que Mardoqueu não fazia isso porque Mardoqueu era judeu e os judeus tinham costumes diferentes de todos os povos que habitavam ali, naquele império. Sabendo disso e com sua importância, ele, Amã, fala com o rei e diz que havia ali um povo diferente, um povo com costumes estranhos que afrontava o reinado e queria então que esses homens, que essas pessoas, que esse povo fosse totalmente destruído. E com o respaldo que ele tinha diante do rei, o rei permite, dá para ele o seu anel e ali ele faz um decreto de destruição para esse povo, o povo judeu, e sela com o anel do rei. Quando sabe disso, Mardoqueu vai então pedir para Esther que faça alguma coisa, que Esther coloque diante do rei aquela situação difícil e interceda por aquele povo. E enquanto isso se passava, toda a ira no coração de Amã contra Mardoqueu e contra o povo judeu, ele compartilhava de tudo isso com a sua esposa, Zeres. Enquanto que Abigail, a mulher sábia, dissipava a ira, tirava do coração do homem a ira, Zeres fazia o contrário, Zeres piorava a situação. Certo dia, Amã chegou contando as afrontas que ele sofria da parte de Mardoqueu, porque para ele era uma afronta muito grande não ser reverenciado por Mardoqueu. E Zeres dá um conselho, ela diz, pois faça ali uma forca com mais de 20 metros para que esse judeu seja enforcado. Olha o conselho de Zeres. Zeres, ao invés de tirar do coração do marido dela o mal, ela piora, dá um conselho muito mal, um conselho muito ruim, uma mulher insensata, uma mulher tola. E olha só o que acontece, ele e Amã acham um ótimo conselho e ele manda fazer imediatamente aquela forca. E olha só, você lembra que Mardoqueu ficou ali na porta do palácio e
escutou o plano de matar o rei. Isso foi registrado no livro das Crônicas. Pois é, ali naquela mesma noite em que, durante o dia, Amã tinha mandado fazer a forca para que no dia seguinte mandasse enforcar o judeu Mardoqueu, naquela mesma noite o rei estava com sono, com insônia, e essa insônia vinha da parte do Senhor, porque o Senhor faz isso, Ele faz o que tiver que fazer, até coisas inimagináveis, para salvar os seus filhos, aqueles que são fiéis. Mardoqueu era fiel, e ali Deus não ia permitir que ele injustamente fosse morto. Não, Deus queria honrar Mardoqueu, e por isso Deus foi permitindo todas essas coisas acontecerem. Muito bem, o rei com insônia, o rei não conseguia dormir. E ele mandou então chamar o escriba para ler então o livro das Crônicas, e o escriba começou a ler ali o que estava acontecendo no reino, o que aconteceu há muito tempo atrás, o que acontecia no presente, e ali lendo as Crônicas, o rei escutou que uma pessoa o havia salvo há pouco tempo de ser morto. Foi descoberto ali um plano que tiraria a sua vida, e ele perguntou: e o que foi feito a esse homem que me salvou tão recentemente? E ali foi dito: nada se fez. Ah, mas eu preciso honrar e salvar esse homem. Então, de manhã, bem cedo, o rei, foi avisado de que Amã estava ali no palácio para falar com o rei. Amã tinha ido falar com o rei para pedir que Mardoqueu fosse enforcado. Mas aí Amã não sabia do pensamento do rei de honrar aquele homem que havia salvo a sua vida, Mardoqueu. Então, quando o Amã está ali diante do grande rei, e o rei pergunta: Amã, o que se faria, o que você faria a um homem a quem o rei deseja honrar? Então, Amã, no seu pensamento orgulhoso, pensava: ah, quem o rei vai querer honrar senão eu? Eu fui convidado para o banquete com a rainha Esté ontem, e hoje já estou convidado novamente, então com certeza é a mim que ele está querendo honrar, é a mim. Então ele em seu pensamento diz: ah, meu Senhor, o homem a quem o Senhor deseja honrar deve ser colocado a sua veste real, deve ser colocado no seu cavalo, e deve ter o seu principal oficial, um dos príncipes do seu palácio, para sair puxando esse cavalo por toda a cidade, dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E o rei aceitou aquele conselho, porque aquilo Deus queria fazer com Mardoqueu, com o seu servo fiel, e disse: olha, esse conselho é muito bom, faça isso então com Mardoqueu. Você pode imaginar então o susto que Amã tomou. Naquele instante, Amã ficou assustado por saber que ele deveria fazer tudo aquilo com o seu inimigo, com Mardoqueu, mas assim se fez, e ali ele teve que passar por toda a cidade com Mardoqueu no cavalo real, dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E quando ele chegou em casa e contou isso a Zeres, que era muito inteligente, por sinal, apenas não usava da sua inteligência e do poder do seu conselho para dissipar o mal, ou para fazer o bem, ou para edificar a sua casa, ela percebeu o tempo e a estação, e olha o que ela disse para ela. Ela disse: olha, esse homem é da semente dos judeus, e se você já começou a cair diante dele, então você não vai prevalecer. Então ela percebeu que alguma coisa estava acontecendo para proteger aquele homem e a sua linhagem. Mas diferente de Abigail, ela, Zeres, não reivindicou, não intercedeu, não foi à frente, não disse que a culpa era dela, ela não fez nada para proteger a sua casa e a sua família. E a Bíblia diz que eles mal acabaram de conversar sobre o assunto, chegaram os oficiais do rei para buscar Amã para o segundo dia de banquete que a rainha Esté estava preparando para oferecer para o rei e para Amã. E ele, em seu pensamento, disse: olha, mulher, teu conselho aí dessa vez não está certo não, porque
Eu estou até convidado pela rainha Esther para o segundo dia de banquete. Ela não convidou ninguém, senão a mim e o rei. Eu sou muito importante. Eu não vou cair diante de judeu algum, não vou cair diante de Mordecai. Só que ao chegar lá no banquete, Esther então revela ao rei o motivo daquele banquete e a sua petição, porque ela tinha um pedido a fazer ao rei, e o rei disse que não importava o que Esther ia pedir, ainda que fosse metade do reino, o rei daria. E naquele banquete ela revelou que o que ela queria do rei era a preservação da sua vida e do seu povo, e que já havia um decreto de morte para ela e para o seu povo. Ele disse: o que aconteceu? Quem mandou fazer isso? E ela disse, ela revelou: foi este mau Amã, foi ele quem fez isso. E então o rei, muito irado, se levanta com toda a sua ira. Lembra que a ira é o combustível para grandes coisas ruins acontecerem? Ele se levantou irado. Então Amã, percebendo que da parte do rei já viria um mal sobre ele, ele se prostrou diante da rainha para pedir sobre sua vida, a favor de sua vida. E nessa hora ele cai por cima de Esther. E o rei de longe vê isso e ele diz, muito irado: quer dizer que esse homem, além de tudo que está fazendo, quer violentar a rainha na minha presença? E nisso manda ali os oficiais pegarem Amã. E um daqueles homens diz: olha, Amã mandou fazer uma forca para enforcar Mordecai, aquele Mordecai que o Senhor honrou, aquele que salvou a sua vida. Então, naquele mesmo dia, o rei manda matar Amã, enforcar Amã naquela forca que ele havia preparado. Mas você lembra de quem foi o conselho para preparar a forca? Foi de Zeres, a mulher tola. E a Bíblia conta, após isso, que houve um decreto onde os judeus podiam lutar por sua vida. E assim foi feito. E a Bíblia diz que nesse dia onde todos os inimigos dos judeus morreram, os filhos daquela mulher, 10 filhos de Zeres, também foram enforcados. Zeres, com seu mau conselho, fez com que a sua casa inteira fosse destruída, fosse acabada, seu marido enforcado, seus filhos enforcados, porque ela, quando teve a oportunidade, não dissipou o mal, não tirou a ira, muito pelo contrário, ela aumentou. Você pode então lembrar de alguém aí que você conhece, que ao invés de dissipar, de acabar com ira, fica suscitando contenda entre irmãos, sabe? Pessoas que ficam dizendo, mulheres que dizem: aquele homem está me olhando de maneira diferente, ou aquela pessoa me disse uma palavra que eu não gostei, e começa a lhe criar situações. Mulheres tolas que, ao invés de promoverem a paz, estão promovendo contendas. Mulheres tolas que não tomam para si a responsabilidade, como Abigail fez, mesmo sem ter culpa. Tomou para si uma responsabilidade e assim salvou a sua casa. Diferente de Zeres, que tinha a culpa do mau conselho, tinha sim certa responsabilidade, mas ficou calada. A Bíblia conta do mau conselho que ela deu e a Bíblia conta da percepção que ela teve sobre aquela situação que viria a acontecer, mas a Bíblia não conta que ela intercedeu, que ela foi à frente, que ela lutou pela sua casa, como Abigail fez. Que nesse dia nós possamos ser como Abigail, que possamos lutar por nossa casa. E eu já te falei nesse vídeo de hoje que lutar por nossa casa é lutar por nossa família. Lutar por nossa família. Não permita que aconteça com sua vida o que aconteceu com Zeres, que teve um marido e os filhos, todos os filhos enforcados. A descendência, a casa de Zeres foi destruída ali por seu mau conselho, por suas ações, enquanto que a casa inteira de Abigail foi salva por seus conselhos, por suas ações, por suas palavras. Amém? Deus nos abençoe nesse dia e nos faça usar do poder de nossas palavras para salvar a nossa casa, para edificar. Que Deus nos faça hoje ser essas mulheres sábias que com as palavras dissipam o mal, promovam a paz, promotoras de paz, promotoras
ali de alegria, promotoras de satisfação, promotoras do reino de Deus, aquelas que atraem o reino de Deus para dentro de suas casas, para dentro de suas casas. Em nome de Jesus, Deus te abençoe nesse dia.